E gente, tudo bem? Tô aqui para dar mais uma aula para vocês e hoje eu vou falar sobre gerência de projetos. Eu vou dar enfoque em como extrair a estrutura dos projetos dela, né, como a gente faz parte da gerência. É porque não é só simplesmente pegar o projeto e ir fazendo ele de qualquer forma, programando o que vem pela frente. Tem toda a divisão, tem todo o modelo de como a gente vai se comportar no meio desse projeto, como a gente vai dividir as tarefas, fazer ele da forma mais eficiente possível. Então eu vou comentar um pouco disso aqui para vocês poderem aplicar um pouco desses conceitos no projeto final de vocês, beleza? Então vamos lá, começar falando de como a Struct gerencia os projetos dela e algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro de tudo são os requisitos. A gente tem que pegar o que o cliente falou. No caso, quando eu falar cliente no projeto final de vocês, imaginem que sejam realmente os instrutores que estão pedindo um produto para vocês, tá ligado? Então, o que são os requisitos? O que a gente vai pedir para vocês? A gente não vai pedir para vocês, cria um CRUD aí, cria uma tela. Não, a gente vai falar, eu quero que vocês criem um site que faça tal e tal funcionalidade. Vocês têm que pegar isso aí e realmente transmitir para um modelo que vocês consigam programar, que vocês possam executar toda a engenharia que vocês aprenderam aí ao longo do trainee em cima disso. Tem toda a parte de execução, né, que vocês viram aí ao longo do processo de training como faz, mas tem alguns cuidados para isso que eu vou estar comentando também. A parte da delegação das tarefas, que é muito importante, né? Eu vou tratar um pouquinho também dos papéis que cada pessoa desempenha no projeto, e como a gente faz essa divisão de tarefas, qual pessoa vai fazer o que, como a gente vai melhorar e tornar essa divisão da forma mais eficiente possível. A revisão também é um assunto importante de se tratar. Um código nunca passa só por uma pessoa antes de ir ao ar, ele tem que pelo menos ser revisado por um gerente ou por um outro membro da equipe. E isso tudo a gente ainda tem que fazer alinhando com o cliente. E de novo, mais uma vez, no caso o cliente são os instrutores TNI. Quando a gente trazer o projeto final para vocês aqui, por mais legal que seja o projeto final de vocês, a gente vai avaliar em relação ao que a gente pediu. Você não vai chegar aqui com a cura do câncer e falar, caralho, fiz meu projeto final. Não, você não fez. Muito obrigado pelo serviço, muito bom, mas o que eu pedi não foi isso. Então, é um exemplo meio extremo, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado. Porque aqui, e principalmente em projetos reais, quem vai ter razão vai ser sempre o cliente e o projeto vai ser sempre para ele. Então, a gerente de projetos, dentre outras coisas, um dos objetivos dela, né, é a gente poder garantir que o cliente vai ter o produto que ele quer e não um produto que a gente achou melhor ou nada, porque o que a gente faz é o produto para o cliente, né? Então, vamos lá e começar falando sobre um modelo que já existe para isso, que a gente usa com algumas adaptações, claro, né, pelo contexto de ser provavelmente empresa júnior, que é o Scrum. Que a gente vai estar um pouco mais para frente no curso, lá para o terceiro, quarto semestre já deve ter ouvido falar dele. É uma matéria de método de programação, para a gente falar muito tempo sobre Scrum. Mas, para quem está no começo do curso, talvez não seja tão familiarizado. Mas, o que é o Scrum? Basicamente, o Scrum é um modelo de gerenciamento em que as equipes usam para se auto-organizar. E eles trabalham em direção a um objetivo em comum. Então no Scrum não tem um chefe, não tem um cara que vai mandar em tudo. Tem papéis de liderança, eu vou comentar sobre ele daqui a pouco, mas no Scrum é uma forma da equipe em si se autogerir e caminhar junto com o objetivo de fazer o melhor produto possível. Ele é usado comumente em engenharia de software para organizar a equipe e a produção do software, e ele é utilizado aqui na Struct, que nem eu falei, com algumas adaptações. Vamos começar falando sobre os papéis do Scrum. A gente vai ter um Product Owner, o Scrum Master e a equipe de desenvolvimento. O Scrum Master, ele vai ser como se fosse o gerente do projeto. De novo, igual eu falei, ele não vai ser um líder, ele não vai ser um chefe, ele vai ser um líder, né? Mas não é um chefe, é um cara que vai liderar, vai gerenciar o projeto, vai ter a palavra, né, de delegar, ele vai ter vai ser a referência, né, a pessoa que vai ser referência do projeto, que vai entender tudo daquilo, vai saber como garantir que os outros sejam capazes de desenvolver, vai remover os impedimentos ou qualquer dúvida de programação. Essa pessoa geralmente é a pessoa mais experiente já. Então, pelo menos que nesse Struct, né, os membros que são gerentes de projeto geralmente pelo menos já trabalharam em outro projeto. Eles auxiliam na organização e na delegação das tarefas, né? Então eles que puxam, a gente vai ter que fazer tal coisa, não sei quezinho, você é bom de fazer isso, você está confortável em fazer, você quer pegar essa parte, sabe? Tá tudo bem se você fizer isso aqui. Então ele que dá essa delegação inicial. Ele também, pelo menos aqui no Struct, né, vai ser o principal responsável por revisar as unidades implementadas, né? Outros membros do projeto também são responsáveis por revisar de vez em quando, mas principalmente por ser as pessoas mais experientes dentro do projeto, a gente concentra a parte da revisão do código das funcionalidades no gerente, no caso no Scrum Master. Quando eu falar gerente Scrum Master, eu estou falando a mesma coisa, tá? Então, quase nenhuma diferença. A gente também o Product Owner, que é o PO, né? Ele é representante do cliente do projeto. O que significa? Quando tiver qualquer reunião, qualquer impasse, qualquer discussão que tiver, sei lá, eu quero uma cor verde aqui ou uma cor vermelha, sei lá. O PO vai ser o cara que vai estar sempre representando o cliente.
ele vai chegar e falar, não, o cliente quer tal cor, o cliente quer essa ou aquela, uma terceira opção, sei lá, azul que não falaram. Então ele sempre vai tomar o partido do cliente, vai tomar o lado dele e vai olhar por essa lente para poder entregar o melhor produto possível no quesito do cliente. Ele vai definir as prioridades de entrega, isso também é muito importante, por alguns fatores. O primeiro deles é porque a gente tem que começar pela funcionalidade core, né, da nossa aplicação, a funcionalidade mais importante. Se rolar algum atraso, alguma coisa assim, vamos lá, vamos supor que eu estou fazendo um aplicativo de venda. Se a função de venda estiver funcionando e a função de login estiver mais ou menos, a função de filtrar estiver mais ou menos e o projeto acaba atrasando, o cliente vendo que a função principal está pronta, ele vai estar muito mais confiante em poder dar continuidade com o projeto, mesmo com atraso, mesmo com problemas, porque ele viu que o principal a gente já conseguiu desenvolver. Entendeu? E outra coisa muito importante para o cliente saber que ele está desenvolvendo. Já rolou um caso comigo na Strush, que a gente estava fazendo um projeto, começamos pelo back-end, e o back-end não é uma coisa que o cliente consegue ver e entender. Passou um mês, passou 2 meses, o back-end estava quase completo, um back-end massa, robusto, mas não tinha nenhuma tela. O cliente começou a cobrar a gente aí, não tem nenhuma tela, não tem nenhum nada, não estão vendo nada. Né? Mas na verdade não, a gente trabalhou bastante até a gente explicar para o cliente o que era um back-end, que a gente estava construindo, que tinha todo um sistema por trás de milhares de linhas de código, foi muito tempo. Então é um desgaste que a gente consegue evitar se a gente definir bem nossas prioridades. Ele vai sempre dar a palavra final em questão de resultados, se ele vai aceitar ou rejeitar alguma coisa. E ele vai fazer essa comunicação direta com o cliente, tanto do cliente fazer os pedidos para a equipe, quanto da equipe fazer os pedidos também, né, ou entregas para o cliente. Então ele vai ser intermediário nessa comunicação também, beleza? A equipe de desenvolvimento vai ser as pessoas que executam, né? Então a galera que vai codar mesmo. Mas todos têm liberdade de poder auxiliar, de dar opinião e de ajudar na definição de tarefas. Então, como eu falei, a equipe ela vai se autogerenciar. O Scrum Master e o PO, eles têm esse papel de liderança, eles têm essas funções a mais, mas eles não são chefes da galera que executa. Eles vão ser o líder, eles vão executar junto muitas vezes, né, vão codar. Então, na maior parte das vezes, vocês vão ver o ideal da equipe de desenvolvimento do Scrum é que toda equipe ela seja comprometida com a entrega do produto final. Então, todo tem que estar apto a gerenciar quando for necessário. Não só quando tiver uma ausência do PO, do Scrum Master ou coisa do tipo, mas porque a equipe consegue se autogerenciar, ela é mais eficiente. Ela consegue entregar resultados melhores, ela consegue entender melhor o projeto, ter uma visão macro do projeto que vai ajudar na hora dessa definição. Então é muito importante toda a equipe de desenvolvimento ter esse comprometimento de ajudar na gerência do projeto. Então vamos para as etapas do Scrum, como que ele ocorre propriamente. Ele é dividido em algumas etapas, a principal delas é o Sprint, que é a etapa cíclica, que eles estão vendo na imagem. Vou comentar sobre esse tempo aí rapidinho, daqui a pouco. Mas vamos começar pelo começo, que é o Product Backlog. Primeiro você vai criar um backlog, que vai ter todas as features que o projeto deve ter. Então você vai pegar, né, tudo que, junto com o PO, né, que é a pessoa que vai ter essa visão do cliente, você vai falar, o cliente quer que seja um aplicativo, que faça venda, que faça postagem, que faça filtro, ele vai falar todos os requisitos que o cliente falou e vai levantar os requisitos para isso, vai falar quais vão ser as telas, quais vão ser os componentes, quais vão ser as models, as controllers, o banco de dados, a prototipação, enfim. Vai metrificar tudo que precisa ser feito para esse projeto ser executado e colocar numa grande lista, mais ou menos, que vai ser esse Product Backlog. Nisso aí, também é ideal, né, que a gente determine a dificuldade e o tempo de execução de cada feature. A gente pode dar uma estimativa em horas, né, apesar de ser meio arbitrário isso, né, um programador experiente vai demorar menos que o programador que está iniciando agora. Mas sei lá, eu acho que essa navback vai demorar 2 horas para ser feita, eu acho que essa tela inteira vai demorar 4 horas, 6 horas. Ou então uma escala, né, de pequena, média, grande, muito grande. Uma escala que eu pessoalmente até prefiro, mas as duas são super válidas. É mais para você entender, né, para a pessoa que quando receber essa funcionalidade que ela tem que desenvolver, ela sabe o tamanho do buraco que ela está se metendo desenvolvendo aquilo ali. Então isso é bem importante também, beleza? E aí se início ao sprint, que começa com o Sprint Planning, que é uma reunião de planejamento do que vai ser entregue durante o sprint. Então a gente vai dar, a gente tem aqui 5 componentes que a gente tem que fazer, 3 telas e 2 CRUDs. Nesse sprint vai fazer 2 componentes, uma tela e um CRUD, sabe? E a gente vai entender isso aí. A gente vai dar a delegação inicial das tarefas, né? A gente vai definir quem vai começar fazendo cada tarefa. Isso é coisa que pode mudar. Uma pessoa pode acabar tendo dificuldade de demorar um pouquinho mais, pode trocar, pode vir outra pessoa auxiliar. A pessoa pode terminar aí fazendo outra coisa. Então, mas pelo menos inicialmente já é delegado as tarefas para a galera sair dessa reunião e já poder começar a produzir. E aí se cria um Sprint Backlog, que é meio que a reunião de tudo que você pretende fazer nessa sprint. Então pensa no Sprint Backlog como subconjunto do Product Backlog, que vai ser feito durante aquela sprint.
A gente tem a Daily Scrum, que é uma reunião diária, e é uma reunião que tem que ser feita rápida. O conceito dela, presencialmente, é de todo mundo ficar em pé. Pra ninguém sentar, ninguém começar a pegar um cafezinho, perguntar do jogo de ontem, começar a desviar o assunto. Tem que ser uma reunião rápida, que fique todo mundo em pé, de saco cheio, querendo sair logo para poder produzir. É uma metodologia, vocês podem ver que ela é bem corporativista, né? Ela é bem feita para poder funcionar em grandes empresas, em ambientes com uma produtividade muito rápida. Por isso que a gente precisa de algumas adaptações, inclusive porque eu tenho empresas júnior, né? Mas já estou me adiantando aqui. Em resumo, na Daily Scrum tem 3 perguntas que são feitas. A primeira é o que você fez ontem, né, o que você fez nos seus últimos avanços, o que você planeja fazer hoje, né, quais são os próximos passos, e se houve algum impedimento. É muito importante todo mundo do time falar, inclusive PO e Scrum Master, para todo mundo ter noção do que está acontecendo e você consegue identificar logo o que está acontecendo. Se a pessoa não fez nada ontem, você vê que ela está com alguma enrolação ali. Se a pessoa não sabe o que vai fazer hoje, você vê que ela está meio perdida, não sabe qual é o próximo passo. Então você consegue identificar como cada um está se sentindo com o projeto por meio das 3 perguntas bem básicas. E a parte dos experimentos também é bem importante. Às vezes alguém, sei lá, vai quebrar o computador de alguém, vai, sei lá, ter algum imprevisto familiar, talvez até um problema mais grave, pode ser. Então é importante que todo mundo tenha consciência e transparência desses problemas de impedimento. É muito comum aqui, por exemplo, semana de prova da UNB, todo mundo da Struct tem impedimento para poder fazer isso, é normal. Então é importante o projeto estar transparente em relação a isso. E é papel do Scrum Master começar a remover esses impedimentos, né? Então, se o computador do cara quebrou, tudo bem, você não vai comprar um computador novo, não vai consertar o computador do cara, mas você vai procurar alternativa. Você vai falar, usa o computador da sede, né? Bora se encontrar em tal horário, se junta então com outra pessoa que ela está mais atrasada para fazer essa aí, auxiliar ela, enquanto você está improdutivo sem seu computador, sabe? Então, buscar alternativas para a pessoa continuar sendo produtivo, beleza? E depois tem o Sprint Review, que todo mundo vai mostrar o que foi feito durante o Sprint, né, os novos recursos, novas funcionalidades, vão ser feitas perguntas e dados feedbacks para chegar na melhor versão daquele produto durante o Sprint, beleza? E depois a gente vai para o Sprint Retrospective, que a gente vai discutir o que aconteceu no Sprint, o que deu certo, o que deu errado, o que foi concluído, o que precisa ser revisado. Então, se daqueles componentes que eu falei lá no começo de começar, claro, você conseguiu concluir todos, mas uma das telas que você está produzindo, ela não ficou tão boa, ainda ficou meio torto, não está 100% entregue. Isso a gente vai discutir por que aconteceu, sei lá, a pessoa que tinha que fazer essa tela não estava acostumada com front-end, ou então a estrutura do back que usava para essa tela estava muito difícil de ser usada. Tudo vai ser discutido, vamos chegar a soluções, né, a conclusões, e essa funcionalidade provavelmente vai entrar no próximo sprint também para ser terminada. E aí a gente vai começar um novo sprint a partir dessa etapa. Alguns cuidados e adaptações que a gente tem que ter nesses sprints. A primeira delas é que é importante pegar um produto viável ao final de cada sprint. Então, igual eu falei, se você tem uma tela que está meio errada, não coloque ela no produto final ainda. Você só vai botar no lançamento do produto final o que tiver realmente pronto. Bernardo, o meu projeto final do trainee é daqui a 5 minutos e eu estou precisando botar uma navbar rapidinho ali, mas ela não está 100%. Cara, coloca, você vai ganhar os pontinhos parciais, né, já que é uma entrega, né, pra gente, a gente vai entender todas as condições e tal, então isso não é uma lei imutável, mas é uma recomendação, é um cuidado que se recomenda seguir no Scrum, beleza? Todos os ritos devem ser seguidos. De novo, projeto final trainee e tal, a gente vai ter tá de férias, vai ter coisas das provas finais também antes, sabe? Tipo, a gente vai precisar fazer todo dia uma reunião diária. Não vão, tá ligado? Mas se comprometerem a fazer uma reunião 2 vezes por semana, por exemplo, façam a reunião, façam as 3 perguntinhas, cumpram todos os ritos do Scrum que vocês puderem, se vocês comprometerem cumprir. Vai chegar um momento e falar, nossa, não tá chato, tá repetitivo, chega na dele é sempre a mesma coisa, eu fiz isso, não fiz aquilo, não agreguei nada. Mas continua fazendo, é um rito importante, uma hora vai surgir uma parada que vocês vão ter um insight, algum problema que vocês vão ter que solucionar juntos. Então não deixe de seguir os ritos, beleza? Todos os executores eles têm que estar confortáveis para poder errar e pedir ajuda. Eu sempre bato muito nessa tecla. Programador foi feito para errar. Você vai passar 90% do seu tempo programando, corrigindo erros que você mesmo fez. Então você tem que ter essa visão do código, você tem que ter essa liberdade de poder errar sem comprometer o sistema inteiro. Você tem que ter liberdade de poder dar sugestão para poder mudar uma coisa que você achou melhor. E no final você discute isso com a equipe inteira. Mas todo mundo tem que ter liberdade de poder solucionar o problema da melhor forma possível. E comentando sobre algumas adaptações que a gente faz para o Struct, né, especificamente por ser uma empresa júnior, né, porque o Scrum ele foi feito, como eu falei, né, para um ambiente corporativista, trabalho aí 6 horas, 8 horas por dia e tal. Então, a gente não segue isso aqui, né, a gente meio que tem o tempo que sobra para fazer as coisas Struct, entre algumas aspas, né. Então, como a gente organiza isso tudo?
Acho que a mais significativa é que a gente não tem daily, né? A daily ela acontece mais ou por texto, né? Vai vir uma mensagem automática e vai perguntar, a gente vai escrever. Ou ela acontece com uma frequência menor, igual eu falei, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como também. Então, a gente meio que organiza as dailies, mas não daily, né? Fica meio contraditório, né? Porque daily é literalmente todo dia, né? A tradução. Mas essas reuniões não acontecem tão periodicamente quanto o ideal, justamente porque a gente não trabalha tanto quanto uma empresa sênior. E a gente tem sprints mais curtos, né? A gente tem aí uma semana só de sprint, lá no começo da imagem a gente tinha até um exemplo de 30 dias de sprint. A gente prefere sprints mais curtos, a gente poder organizar, para a gente poder ser mais flexível com demandas da UNB, para a gente poder desenvolver a aplicação mais aos poucos, para a gente, com a empresa júnior, isso funciona melhor. Beleza? Eu vou falar um pouquinho agora, principalmente do GitHub, mas no geral, de ferramentas que a gente utiliza para poder gerenciar na prática, né? Que é muito que eu falei, ainda foi muita teoria e tal, a base disso tudo, mas na hora que a gente usa realmente para poder entender o que cada um vai fazer. A gente organiza tudo nos repositórios. Tá aí um print do meu repositório do meu projeto final do trainee. Tá até mais desatualizado do que tá vindo na tela, de 12, 13 meses. Tá? Faz bem mais tempo que isso que eu não mexo nisso. Mas a gente faz um repositório geralmente pro back e pro front, principalmente para nossa stack atual. Tem muita questão de deploy nisso também, né? Então isso não é algo que vocês vão ter que se preocupar. Mas pelo menos com a nossa stack que a gente está trabalhando atualmente nesse trainee, né? Isso pode mudar inclusive daqui para frente. Usa um repositório pro back e pro front. Faz essa distinção que é melhor, tá? Até para se organizar. A gente vai ter a divisão no GitHub, vocês podem até seguir por essa navbar aqui das coisas que eu vou falando. As issues. As issues são como se fosse uma tarefa, né? Literalmente a tradução em inglês, issue é uma tarefa ou problema, né? É algo que tem que ser implementado, algo que tem que ser resolvido, e pensa nele como o backlog do projeto ou da sprint, né? São os tópicos dessa lista imensa que é o backlog e a sprint. Eles podem ser atribuídos ao membro do projeto, né? No próprio GitHub você pode vincular sua conta e falar, tal issue está vinculado a tal pessoa. Elas podem ter tags também. A gente geralmente utiliza as tags para poder dizer a dificuldade da issue, igual eu comentei lá no. Quando a gente vai planejar o nosso. Como fala? O nosso projeto, as tags indicam geralmente dificuldade, né? Então a gente usa isso para poder seguir. E a descrição das listas é muito importante também, que a gente utiliza o esquema de checkbox ou checklist para isso. Então, se eu falar para você fazer uma tela, você tem que primeiro pegar os assets dessa tela, fazer a utilização, fazer uma chamada de API eventualmente, criar um componente para essa tela, usar um componente que já existe. Então você vê que aí você já dá para separar essa tarefa em umas 5, 6 tarefas menores. E a gente vai descrever essas 5, 6 tarefas menores no esquema de checklist que você vai ticando ali quando você for concluindo. Isso é bom por algumas coisas. Primeiro, para todo mundo do projeto poder ter noção do que está acontecendo, né, de quão longe está essa issue. Para o programador mesmo não se perder. Às vezes, sei lá, vou ter uma prova, vou ter alguma coisa, vou ficar um tempinho sem programar. Quando eu voltar para essa issue, eu vou ter que saber exatamente onde eu parei. E também ajuda muito em casos também um pouco mais extremos, né? Mas se, por exemplo, teve um problema pessoal com o programador, ele teve que sair do projeto, se afastar um pouco, até ficou de férias mesmo, né? Coisa mais simples. E ele largou a issue no meio. Esse esquema de checkbox deixa muito mais simples de uma pessoa que vai assumir essa issue no meio dela entenda onde exatamente a outra pessoa parou. Então isso ajuda bastante também. Falando um pouco sobre branches, né, vocês viram bastante isso na nossa aula de Git, vai ser até um pouco repetitivo talvez, mas são cuidados importantes. O primeiro ponto que eu sempre coloco é não mexe no código principal, pelo amor de Deus, não confia nem em você mesmo, não confia nem na sua mãe, não confia nem no melhor programador do mundo, não confia em ninguém para mexer na sua branch principal. Bernardo, eu tenho uma reunião daqui a 5 minutos com o cliente, eu vi que tá tudo errado, mas com 2 linhas eu corrijo isso. Deixa eu mudar minha main. Cara, eu deixo. Ninguém vai brigar com você. Mas não faça isso, senão for um caso extremamente extremo e específico. Tá? É uma recomendação muito importante. A main é só para você revisar código e botar o que já está pronto na main. Não desenvolve nada dentro dela. Main, master, principal, o nome da sua branch, né, do código fonte principal que você vai dar. Beleza? A gente vai dar a criação de branches no Git, né? A gente vai dar um nome de acordo com a própria issue, né? Então a gente vai assinalar pelo número da issue, né? O próprio GitHub já faz essa numeração das issues. E uma recomendação também muito importante é fazer commits constantes, para evitar perder trabalho, para você saber onde você está, né? Igual a checkbox, é um bom guia para saber o que está acontecendo. E fica a recomendação de utilizar os Gitmojis, só digitar no Google Gitmoji que vai aparecer na tela com 30 Gitmojis. Lançado o desafio ainda, o primeiro membro da Struct a usar o Gitmoji de Fiz Código Bêbado. Tem muito Gitmoji que a gente quer usar ainda, porque é totalmente aleatório, maluco. E é divertido, é bonitinho. Bernardo, não gostei, achei cringe.
não usa. Não se preocupa, ninguém vai cobrar você, você não vai perder pontos no treino por não usar Gitmoji. Mas fica a recomendação. É bom, é organizado e fica legal o código. Beleza? E ajuda também, principalmente na hora de revisar o PR, né, de você poder ver o que vai acontecer. Então, se a gente voltar lá para esse começo, a gente vê aqui essa área de pull requests. Né? Você vê até que tem um aberto aqui ainda. Quando você tiver um pull request, vai ser um pedido para você fundir, né, da mergear, que a gente chama, né, porque é merge em inglês e a gente não é bom de traduzir. Mas você vai fundir a sua branch, né, fundir o código que você fez com o código principal. E para isso é necessário uma revisão. Que eu comentei, né, essa revisão geralmente é feita pelo Scrum Master. No caso de vocês aí, a gente não recomenda de verdade dividir em Scrum Master, PO para o projeto final. Deixa esses papéis de gerência, né, de auxiliar vocês com os instrutores, que a gente vai auxiliar vocês sim nessa parte de gerência, tá? Mas fica os três como programadores e os três revisando o código um do outro. Ou 3 ou 4, eu falei 3 porque meu grupo foi 3, mas no grupo de vocês pode ter mais ou menos, enfim. E na hora de você revisar um PR, o que você vai levar em consideração? Primeira parte dos testes. Se os testes estiverem ok, já é meio caminho andado. Se for um eixo do back-end, né, a gente explica muito para vocês de testes, de TDD, RSpec. Então, se você vê que os testes estão bem escritos e estão funcionando, você já pode ficar bem mais tranquilo na hora de revisar o PR. Não descarte totalmente, né, dá uma olhada ainda nos outros tópicos aqui, mas já é um bom indicador. Ver se as funcionalidades estão funcionando como esperado. Isso parece meio básico, mas muitas vezes a gente esquece de testar principalmente casos de erro, né? O caso de sucesso é muito fácil. Se eu fiz esquema de login, eu vou tentar logar com o meu e-mail e senha. Deu certo, legal. Agora, e se eu botar um outro e-mail? E se eu botar uma outra senha? E se eu escrever errado? Né? E se eu fizer outra coisa? Ele tem que funcionar como esperado. Ele tem que dar erro quando dá erro. Ele tem que dar certo quando dá certo. Né? Então, você tem que testar, né? Claro que é impossível matematicamente testar todas as possibilidades, mas quanto mais você testar, melhor vai estar seu código, mais seguro você vai estar que aquilo está funcionando. Responsividade é um fator muito importante. A gente até fala, tem um histórico considerável de projetos finais Struct com responsividade não tão boa. Quando a gente vai chegando mais desespero, mais no final, o prazo está acabando, a gente vê que a responsividade é uma parte que a galera geralmente deixa um pouco de lado e a gente entende, até porque a funcionalidade total, né, ela é muito importante. Mais importante que a responsividade, né? Mas, cara, faça um esforço para fazer um projeto legal, responsivo. Pelo menos no começo, quando tiver tudo no prazo, quando tiver tudo certinho, não aceitem nenhum merge que não seja 100% responsivo. Deixe a parada bonita, sabe? A responsividade é a principal função do programador front-end, tá? Porque fazer estilo qualquer um faz, agora deixar estilo responsível é o verdadeiro desafio, tá? Vocês vão percebendo isso quanto mais vocês programam em front-end, em React. Então, tenham atenção com isso e revisem isso no PR de vocês. E dê uma revisada rápida no código, né? Você não precisa ler linha por linha, entender tudo do código. Mas, cara, tenta entender como ele funciona. Tenta ver, essa função vai fazer isso, ele vai chamar de tal parte da API, ele vai usar tal componente, vai usar tais parâmetros. E tenta dar uma entendida geral, ver se tem alguma coisa ali que está meio estranha, ver se tem alguma coisa ali que você consegue otimizar. É bom até para você mesmo aprender também. Fica de curiosidade também o Robocop, né, que era uma ADI que a gente usava no Rails para poder fazer a correção automática do código em sentido de utilização, né? Ele poder padronizar nome de função, letra maiúscula, minúscula, indentação, essas coisas mais chateantes que deixam o código mais uniforme, mais fácil de revisar. Algumas ferramentas fazem isso, o Robocop é uma delas que a gente usava. Se vocês quiserem usar no projeto final de vocês, a gente ajuda vocês a configurarem e tal, mas não é nada obrigatório, nada que vá fazer grande diferença para vocês, beleza? Mais de curiosidade. E outras funcionalidades, a gente também o GitHub Projects, né, que a gente utiliza como o Kanban. Né? O Kanban é esse quadro aqui que tem... Você pode dividir a parte de ideia, a parte que falta fazer, a parte que você está fazendo, a parte que está revisando, a parte que está pronta. Tem várias formas de você dividir o seu Kanban. Você vai ver, né, como vai ficar melhor o projeto final de vocês, a divisão. E tem também o canal de hooks do Slack, né, que vai avisar quando tiver uma issue nova, quando tiver uma PR nova, um merge novo. Isso aí de novo fica mais de curiosidade, né, não é algo que a gente implementa no trainee, mas no Discord a gente de vez em quando coloca também. Então ajuda a gente a se guiar para o Scrum Master saber que tem uma pull request nova para revisar, para o membro saber que tem uma issue nova. Então é bom para você não ficar toda hora tendo que abrir o GitHub para ver o que está acontecendo no projeto. O próprio Slack/Discord já faz isso pra gente, beleza? Então, fica aí, meu muito obrigado por acompanhar a aula. E algumas recomendações finais para vocês, galera. Aproveitem o projeto final de vocês. Eu até hoje tenho muito carinho pelo projeto final que eu fiz para entrar como membro do Struct. Eu fiz junto do Arthur Padovese, que é o diretor, deu algumas aulas para vocês também.
e do Luigi, que está até hoje na diretoria de gestão de pessoas comigo. Então são duas pessoas que têm um carinho enorme e que vêm desde o projeto final. Então aproveitem para trabalhar com essas pessoas que vão ter agora no trainee. Peçam ajuda para os instrutores de vocês. Vai ter um instrutor responsável para cuidar do projeto final de vocês, seja ele o padrinho de vocês ou uma outra pessoa que acabou designada, tá? Que mais? Cara, de verdade, aproveitem, é muito legal. A primeira aplicação que muitos de vocês vão fazer aí completa, né, utilizando a Stack. Aplique o conhecimento que vocês aprenderam, que o conhecimento eu sei que vocês têm, que a equipe esse ano deu aula muito boa para vocês. Sigam as diretrizes que eu falei aqui, né, as ideias do Scrum, pelo menos algumas tentem aplicar já para vocês terem essa noção de um projeto de verdade, vocês entenderem como funciona o dia a dia de um projeto. É uma sensação muito legal você poder passar para essa prática. E é isso. A gente vai ter uma aula presencial, vou tirar algumas dúvidas. Outro aviso também, tá? Tipo, vai ter treta, vai ter problema. Eu podia fazer uma aula inteira só contando história de treta de projeto real, de projeto de trainee, de tudo. Mas a gerência de projetos está aí para isso, para solucionar problemas, para ter certeza de que o cliente vai ter a melhor versão possível da aplicação dele, né, do produto dele, e para permitir que a equipe se adapte à situação que ela está. Então, se você tiver em situação de conflito, situação de discussão, situação de desânimo, né, de não sei se eu vou conseguir, sei lá, cara, fala com os instrutores. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente quer que todo mundo entregue o projeto final, né? Às vezes tem meio que a noção que a gente é meio carrasco, que a gente vai corrigir o negócio, mas que a gente quer que todo mundo faça o projeto final massa e possa entregar pra gente provar todo mundo. Então é isso, galera. Bom projeto final pra vocês. A gente vai se vendo presencialmente, vai se falando, vou estar aí por dentro de todo o processo. Sigam as dicas de gerência e é isso. Valeu!